Noite de quinta, no centro da cidade. Um estrondo se fez quando a porta do cafofo de Magro se rompeu com um pontapé brutal de Dylan. Ele acabava de chegar do porto. Sua mente estava totalmente transtornada após encontrar o cadáver de Emanuel jogado no assoalho do pier. O corpo tinha marcas selvagens no pulso e no pescoço que não deixavam dúvidas sobre o destino que tinha sofrido. Bem como era conclusivo que aquele teria sido o mesmo fim de Davi, apesar da ausência de provas físicas. Tinha batido a porta, tocado insistentemente a campainha, mas sem nenhuma resposta. Por que raios aquele nerd não atendia? Sua angústia e paranoia transbordavam. 1000 pensamentos negativos o soterravam até que explodiu. Michel! Foi o grito que deu ao invadir com tudo o apartamento minúsculo. Varreu aquele pequeno conjugado com o revólver prateado que trazia em uma das mãos. Estava pronto para enfrentar qualquer surpresa, qualquer oponente. Talvez inconscientemente até estivesse desejando isso por sede de vingança. Mas por fim, o ambiente estava escuro e vazio. Dylan sentiu um frio na espinha ao perceber que o nerd baixinho não estava no recinto. O que teria acontecido com ele? Se deu conta de que mais uma vez agia por impulso, invadindo o local sem muita precaução, atitude esta que já o tinha colocado em apuros algumas vezes e respingado em pessoas queridas. Se oprimiu novamente com a autocrítica. Mais uma vez seus planos teriam feito uma vítima? Teria sobrado para Michel novamente? Pouco antes de deixar o porto, assim que viu Elisa fugir na van de Ezequiel, apressou-se em procurar por seus velhos amigos de motoclube. Não demorou para chegar até o pier da Doca 3 e encontrar a cena do assassinato de Magro. Num primeiro momento, sentiu todo o ódio e impotência minarem suas últimas forças e cedeu à fraqueza, caindo de joelhos diante do cadáver daquele homem, um grande amigo a quem havia dado ordem de se arriscar contra um vampiro poderoso. Sentiu-se culpado onde estava com a cabeça. Em seguida, mesmo com as emoções à flor da pele, se permitiu uma busca por pistas que pudessem explicar melhor o ocorrido. Era claro que os dois companheiros não tinham sido páreos para o inimigo, mas quem teria sido o assassino afinal? George? Ingrid e seus lacaios? Benjamin? O próprio Barnabás? Tomado de ódio, Dylan queria encontrar um responsável para poder dividir a culpa que sentia. Precisava vingar toda a dor que o corroía naquele momento. Revistou o piso de madeira do pier. Por fim, revistou o próprio corpo de Emanuel, mas não encontrou nada. Apenas recolheu os pertences do amigo, como a carteira, o isqueiro, a chave da motocicleta e um velho aparelho celular. Percebendo que havia restado sozinho naquele macabro porto, deu-se por vencido e apressou-se em deixar aquele lugar. Lembrou então de Michel. Precisava cumprir o combinado de dar satisfação para o gordinho nerd, mas se deu conta que seu aparelho celular tinha desligado por falta de bateria. Assim, rumou para o cafofo de Magro para avisá-lo pessoalmente e ajudá-lo a se esconder em outro lugar qualquer. Não era seguro continuar ali. Após invadir o apartamento, adentrou o recinto pisando pé ante pé. Ao confirmar que não havia mesmo ninguém, esticou o braço e ligou o velho abajur laranja sobre a mesinha de canto. Estava física e mentalmente exaurido, com fome e sede. Não sentiu que era seguro se demorar ali, mas seu corpo precisava se restaurar minimamente. Abriu inutilmente a pequena geladeira que não continha nenhum alimento. Então, se permitiu sentar na poltrona sob a janela, era a única opção que restava. Chegou a desejar que houvesse alguma bituca de cigarro abandonada pela metade, estaria disposto a quebrar o longo jejum de nicotina para extravasar aquela tensão. Seu corpo estava jogado, o revólver sobre a perna, desfrutava brevemente de algum descanso físico, mas sua mente não parava. O que estaria acontecendo afinal? O lugar tinha sempre aquele cheiro embolorado e enjoativo, ainda mais quando se mantinha fechado. Dylan abriu a janela para sentir a brisa fresca e úmida daquela noite fria. Sua mente continuava a montar um longo e macabro mosaico de memórias diversas. Lembrou-se que seu celular estava desligado e o pôs na tomada ao lado para carregar. Queria conferir se havia alguma chamada de Michel.
Enquanto o aparelho pegava uma carga mínima para ligar, o Brutamontes se esforçava para controlar a paranoia. O gordinho poderia ter descido para comprar algo apenas. A mente cansada do Brutamontes quis se apegar a isso. De repente, o celular recém-iniciado vibrou e interrompeu sua reflexão. Recebia um SMS, algo antes enviado por Michel, que finalmente chegava à caixa de mensagens. Seu coração palpitou. Seria um pedido de ajuda? Ele estaria em perigo? Apressou-se em ler o texto que dizia estranhamente: "Fique atento, achei uma caixa suspeita embaixo da poltrona da sala. Não acho seguro ficar, estou indo embora, desculpe, mas não me procure mais." Prontamente, Dylan saltou e revirou a poltrona. Abaixo dela, havia uma presilha segurando uma caixa de metal não muito grande. Ao abrir, o Brutamontes pôde conferir um conteúdo muito suspeito. Uma foto antiga de um Emanuel bastante jovem entre uma moça e o espanhol, todos abraçados. Além de várias antigas cartas românticas escritas a magro, assinadas com um nome feminino, Olivia, que eventualmente se referiam a Oliver, o identificando como figura paterna da remetente. Dylan concluiu que havia um passado que ligava Magro a Emanuel, um passado íntimo que nunca havia se revelado em nenhum momento. Existia uma ligação entre os dois. Tudo indicava um romance entre Magro e uma possível filha do espanhol, que nunca sequer havia sido mencionada. Mas o que aquilo significava? Se lembrou então do celular de Magro que havia trazido consigo. Um antigo aparelho que seu amigo avesso à tecnologia raramente utilizava e, quando o fazia, em geral, era para marcar encontros com garotas de programa. Justamente por ser antiquado, não tinha qualquer sistema de segurança ou senha, o que permitiu que Dylan vasculhasse o dispositivo. Detalhes simples plantaram uma desconfiança perturbadora na mente do Brutamontes. O histórico de chamadas estava totalmente vazio. Por que um solteirão que não ligava para celulares teria o capricho de apagar as chamadas do registro? Para piorar o mistério, ao revistar o histórico de texto, havia uma única mensagem recém-recebida, sem identificação, que dizia: "Quando chegar do porto, me avise. Estou curioso. Eu tenho novidades." Uma confusão linguística que era comum na escrita e fala de um velho conhecido, o espanhol. Dylan sentiu um embrulho no estômago. Por um segundo desejou não ter visto aquilo, mas era óbvio demais. Sua mente cansada, sua consciência pesada, o transportaram cruelmente para o dia em que foi abandonado por sua esposa. Amargou duramente todas as burradas que já havia cometido até ali. Era impossível não pensar que tinha posto tudo a perder, que sua vida poderia ter sido muito diferente se tivesse feito escolhas melhores, aprendido mais cedo a controlar seu ímpeto autodestrutivo, mantido seu casamento, seguido um protocolo padrão na sociedade e nunca ter se envolvido com o Storm, nem muito menos com perigosos seres da noite. A exaustão física e mental, a frustração diante de tantas decepções, a culpa por tudo o que tinha causado a pessoas queridas e, acima de tudo, a revolta por se sentir manipulado por gente que tinha a mais profunda consideração, o levaram a uma pressão emocional extrema. Não tinha escolha, precisava de alívio. Aquela represa se acumulava há muito tempo e precisava de vazão. Então, depois de incontáveis anos, que nem mesmo ele saberia dizer, chorou. Chorou as lágrimas dos que lutam em vão, dos que são usados, dos que nunca se encontrarão nesse mundo. Seu instinto de sobrevivência gritava internamente dizendo que não era seguro permanecer ali, que precisava se reerguer e partir, mas como nos piores momentos de sua vida, se entregou. Desejou profundamente um longo trago em alguma bebida forte. Desejou desaparecer. Olhou para o revólver em sua mão e cogitou puxar o gatilho. Olhou para a janela à sua frente e cogitou voar rumo ao chão da cidade. Se envenenou com todos os pensamentos torturantes que um homem pode ter contra si mesmo. Ficou assim por alguns instantes, chegou a acreditar verdadeiramente que viveria de novo o fundo do poço, que não teria forças para se reerguer e lutar contra tudo de mal que tinha conhecimento.
Mas diante de toda a desesperança, se lembrou de suas próprias palavras e se agarrou a elas. Ele tinha subido de patente naquela guerra sobrenatural e não aceitaria a derrota facilmente. Guardou a arma, desceu pelas escadas, montou em sua fiel motocicleta e rompeu a toda velocidade à noite do centro da cidade, com o escapamento da moto gritando toda a sua ira. Não sabia exatamente qual seria seu novo rumo, mas com certeza envolveria enfrentar as trevas.